O debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito está no ar. Reflexões com André Ramos Tavares e Gisele Reis. Eles recebem hoje a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, e o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, João Ricardo Costa. A cultura da litigiosidade provocou o esgotamento do nosso modelo de solução de conflitos, da nossa prestação jurisdicional? Quais são as alternativas para dar mais celeridade ao judiciário? No programa de hoje, a gente discute a litigiosidade e a celeridade no Poder Judiciário. Veja quem são os nossos convidados. Luciana Lócio, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, primeira mulher a ocupar uma das cadeiras destinadas à advocacia no tribunal. É conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos e integrante do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. João Ricardo Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, titular do primeiro juizado da 16ª Vara Civil de Porto Alegre, mestre em Direito, professor de Direitos Humanos da Escola Superior da Magistratura. Eu quero agradecer a presença da ministra Luciana Lócio, ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigada por aceitar o convite da TV Justiça. Eu que agradeço o honroso convite da TV Justiça, com uma companhia tão qualificada e agradável para discutir os temas, importantes temas para o Poder Judiciário brasileiro. Também é uma satisfação contar com a colaboração do Dr. João Ricardo, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Muito obrigada por estar aqui, contribuindo para o programa Reflexões. Eu que agradeço a oportunidade de também estar aqui compartilhando essa mesa bastante importante e um tema extraordinário e muito atual e necessário para ser debatido. É verdade, litigiosidade e celeridade no Poder Judiciário. Nós sabemos que a demanda, de ações que chegam no Judiciário, ela é bem maior do que os casos que são solucionados. De que forma que é possível visualizar medidas que possam alterar esse quadro, de modo a permitir que aquela celeridade que está garantida na Constituição Federal, ela seja efetivamente alcançada? Veja, no meu entender, esse é um dos maiores desafios hoje do Poder Judiciário, se não o maior, que é efetivamente se prestar à jurisdição. Nós passamos por um momento de acesso à justiça e as pessoas vieram, bateram a porta da justiça. E agora a justiça tem que prestar a jurisdição, prestar o seu serviço, dando a entrega da justiça, E hoje este desafio é muito grande e eu vejo que há inúmeros caminhos que podem ser adotados. E um dos grandes caminhos e soluções, no meu entender, é a solução alternativa de conflitos. Uma bandeira levantada pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é justamente se fortalecer a procura pela conciliação, pela mediação e pela arbitragem. Agora, do ponto de vista também do próprio Poder Judiciário, a gente pode imaginar que haja algumas soluções ao alcance, talvez até dos tribunais, eventualmente dos próprios juízes de primeira instância, na tentativa de também proceder com maior celeridade ou imprimir maior celeridade às decisões, sem, obviamente, prejudicar a qualidade da prestação jurisdicional, e acumular essas alternativas internas a essas alternativas externas. Será que é possível a gente poder falar de alternativas internas também, João? Exato, acho que um ponto bastante importante que a Associação dos Magistrados Brasileiros está defendendo e tratando. O que o próprio sistema pode fazer internamente, não dependendo de legislações mais modernas, mais eficazes em relação à questão da litigiosidade. Nós entendemos que há necessidade do Poder Judiciário ele se repaginar, se reformular e se preparar para enfrentar esse litígio que atingiu uma complexidade que não foi acompanhada pela forma de intervenção do sistema de justiça brasileiro.
Então, nós estamos trabalhando com essa ideia, né, de, primeiro, compreender essa litigiosidade, porque a emenda 45, ela trouxe o CNJ e com o CNJ vieram informações preciosas, né, que trazem uma realidade que nos move a sair da zona de conforto. Né? O que trouxe o CNJ de importante? Números, né? Dados ainda precários, ainda muito tímidos sobre o sistema de justiça, sobre o comportamento da litigiosidade, mas números que mostram que o judiciário está cada vez mais congestionado, a litigiosidade aumenta e a produtividade do judiciário também aumenta. Isso indica que a forma de gestão atual, ela, embora aumente a produtividade, os juízes estão cada vez mais produtivos, aliás, a magistratura mais produtiva do planeta, segundo dados que trazidos pelo próprio CNJ comparativos a outros sistemas. Então, isso indica que a forma de intervenção ela não está sendo eficaz e satisfatória. Então, nós temos que fazer essa repaginação. E uma delas, como colocou a ministra Luciana, é realmente a solução alternativa de conflitos, que é mediação, conciliação, justiça restaurativa, que também é um investimento político e institucional muito forte da AMB e também aderido pelo CNJ, que criou também uma comissão para divulgação e implementação da justiça restaurativa no Brasil. Isso tudo é redução. Aí a gente está promovendo a redução da procura pelo judiciário, como disse a ministra. Exato. Não é? A utilização do judiciário como um método de solução. Tá? Agora, nós temos que otimizar, eu penso, temos que otimizar o trabalho da justiça. Este é um primeiro passo que está sendo dado. Hoje, penso que a realidade, essa é uma realidade presente, a busca realmente por essas soluções alternativas. Agora, dentro realmente da justiça, o que pode ser feito? Né? Um segundo passo, penso ser esta a indagação aqui do doutor André. E este é um novo desafio. Eu vejo que nós temos, fazendo aqui uma comparação com a justiça eleitoral, por exemplo, talvez uma diminuição de prazos. Isso aqui, eu estou ministra, mas eu sou advogada. Quando você fala em diminuição de prazos, inicialmente algumas pessoas podem, né, não compreender. Mas eu acho que isso é plenamente viável e possível. Eu trago aqui o exemplo da justiça eleitoral. Nós temos um prazo para interposição de um recurso especial de 15 dias. Você consegue fazer isso em menos tempo. É interessante a gente perceber que existe essa questão, né, de gestão do Poder Judiciário, que acaba interferindo nessas questões relacionadas à solução dessas controvérsias, quando elas chegam, né, até o Poder Judiciário. Mas me parece que nós temos uma cultura de litígio. Exato. Né? Será que identificar, né, o que na verdade leva a população a procurar tanto o judiciário? Porque nós vemos que as pessoas, elas buscam como primeira opção o Poder Judiciário, antes de tentar esses métodos que nós estamos aqui debatendo. Né? Parece que a única solução possível, que ela imagina como a primeira opção, na verdade, é buscar o Poder Judiciário para a solução dos conflitos. Então, eu acredito que, e a gente sabe que os juízes trabalham muito, que realmente nós temos os magistrados extremamente produtivos, como o próprio doutor João Ricardo acabou de mencionar, mas mesmo diante de tanto trabalho, ainda assim é difícil solucionar todas essas causas que chegam até o Poder Judiciário. Então, me parece que há necessidade também de uma mudança de cultura. Gisele, você fez uma observação muito interessante no que toca à cultura do litígio. E realmente, se nós analisarmos hoje o nosso Poder Judiciário e as faculdades, as grades das faculdades, nós realmente somos ensinados a litigar. O bacharel em Direito, ele sai com a cultura do litígio, porque não estudamos soluções alternativas, como conciliação, mediação e arbitragem, e somos, de outro lado, ensinados a partir para a briga, para o litígio. O grande bacharel é o processualista, que sai sabendo quais são as ações, os recursos, os caminhos próprios para serem usados, buscando a solução do problema que é trazido até ele. A gente acaba vivendo um momento de explosão da litigiosidade, né?
Agora, seria interessante também a gente passar, porque as pessoas acreditam, né, doutor João, de que a justiça só é alcançada pelo Poder Judiciário, mas não é bem assim, né? Existem outras formas de se alcançar a justiça sem que seja por uma prestação jurisdicional. Exatamente, o judiciário ele entra no momento em que as promessas constitucionais elas não são cumpridas. Aí o Estado como um todo ele tem que cumprir essas promessas. No descumprimento, o cidadão vai buscar o judiciário. E também busca o judiciário em função de uma série de violações que constantemente são praticadas por alguns agentes hegemônicos dentro do nosso país. E é por isso que o enfrentamento ele é complexo, né? Quando se pergunta quais são as causas da morosidade, as causas da litigiosidade, são causas variadas e num sistema em que nós temos 17 mil juízes, 850 mil advogados, tá? 106 milhões de processos. Então, não é um sistema simples, né? Com vários tribunais no país, várias realidades regionais, um país continental. Então, é necessário que se faça uma leitura na dimensão dessa complexidade que é o sistema de justiça brasileiro. E é por isso que nós estamos propondo, né, que os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça, ele trabalhe com a inteligência, né, com o sistema de inteligência para acompanhar e desvelar esse litígio, né, constantemente, que se crie no cotidiano, como uma política nacional de enfrentamento do litígio no Brasil, esses núcleos de inteligência que nós estamos propondo. Bom, esse tema realmente é um tema muito instigante, né? Porque é a discussão exatamente sobre a própria formação, né, daqueles operadores do direito que vão acabar, às vezes, até inconscientemente ampliando, né, a litigiosidade, e são muitas vezes até incentivados a ampliar a litigiosidade, a buscar e a trabalhar pela litigiosidade, né? Mas eu vou pedir licença aos nossos convidados, Gisele, porque a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta em instantes para falar um pouco mais sobre a litigiosidade e a celeridade no Poder Judiciário brasileiro. Não saia daí. A litigiosidade no Judiciário brasileiro é o tema do Reflexões de hoje. No começo do programa, a conversa foi sobre o esgotamento do atual modelo de solução de conflitos. A Justiça Eleitoral, e especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, enfrentam os mesmos problemas, ministra? Sim, a Justiça Eleitoral também tem uma demanda muito grande, ao contrário do que muitos imaginam. Há quem pense que a Justiça Eleitoral só funciona de 2 em 2 anos, que é no período das eleições. Isso não é a verdade, até mesmo em razão do acesso à justiça, esse que nós acabamos de falar. Hoje as pessoas buscam muito mais a justiça eleitoral do que antigamente, de modo que não há um funcionamento sazonal da justiça. Tanto que as sessões do TSE são todas terças e quintas televisionadas, estamos sempre ali a julgar casos importantes e relevantes. Só que a justiça eleitoral tem uma peculiaridade muito grande, que é a celeridade. Eu acho que ela é um exemplo de justiça para o Poder Judiciário. Os prazos são mais curtos, né, no sistema eleitoral, né? Nós temos prazos curtos, e aqui eu faço um gancho com o que eu falei minutos atrás. Estou absolutamente convencida de que os prazos podem ser reduzidos, porque tudo isso acelera o resultado final, porque a justiça que tarda falha sim. Veja, a sustentação oral, que geralmente é de 15 minutos em todos os tribunais, na justiça eleitoral é de 10 minutos. Os prazos, nós temos prazos de 24 horas, de 3 dias e de 5 dias. E não é um problema, portanto, de pouca litigiosidade, né? Até porque a gente, nos últimos anos, tem visto questões muito importantes que geraram um grande volume de processos também na justiça eleitoral, né? Por exemplo, a questão da fidelidade partidária, a questão da ficha limpa, não é? Exatamente. Tudo isso acabou gerando um volume de questionamentos também grande, não é? Muito então, a grande. gente tem litigiosidade, a gente também tem algum tipo de... A gente pode falar que na justiça eleitoral existe, de fato, também uma grande procura, ela não é sazonal, como foi enfatizado agora há pouco, ela não tem uma atuação limitada, não é, no tempo, só no processo eletivo. É bem verdade que de 2 em 2 anos, durante o período eleitoral, efetivamente, há uma demanda bem maior. Muito grande, tanto que temos geralmente sessões extraordinárias que adentram madrugada adentro para poder dar fim a esses processos.
Porque o importante é que o candidato chegue na data da eleição sabendo se vai poder concorrer ou não, para que o eleitor, que é o principal ator do processo eleitoral, saiba se o voto dele vai ser útil ou não, se ele pode ou não votar no candidato que ele pretende, sendo esse candidato realmente elegível ou não. Então, eu penso que essa é uma reflexão aqui importante para todos nós, operadores do direito, fazermos sobre esses prazos. Se me permite, até a Justiça Eleitoral é um exemplo muito ilustrativo de que a justiça tardia não é justiça. Exato. Porque se a Justiça Eleitoral decide após o registro, após o término do mandato, já no final de um mandato, ela praticamente se torna ineficaz. Exatamente. Não é isso? Então, é um aspecto interessante também nessa perspectiva que, mais uma vez, lança a Justiça Eleitoral talvez até como um paradigma, não? Não sei se o João Ricardo concordaria. Eu concordo plenamente, e inclusive a magistratura estadual que construiu essa Justiça Eleitoral durante todos esses anos, ela se orgulha muito de ter mostrado essa justiça que é um paradigma em celeridade, enfim, e que conseguiu se blindar dessa cultura do processo, do alto grau de recurso e tal, que, aliás, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos no sistema judicial brasileiro é a questão dos recursos. Acho que falta um olhar mais apurado em relação ao sistema recursal brasileiro. Se nós olharmos o nosso novo CPC, o sistema processual que hoje vigora e que vai deixar de vigorar, em princípio nós podemos dizer que é um sistema bom, razoável, enfim. Mas se nós olharmos o resultado disso na prática, nós vamos ver que ele não está funcionando. E que ele se presta para, por exemplo, alimentar a impunidade. Um dos problemas da impunidade no Brasil, no âmbito da justiça, é o sistema recursal. O processo não chega ao fim, porque a quantidade de recursos que são admitidos e são possíveis levam à prescrição dos processos mais graves hoje que nós temos no país. Isso gera uma sensação muito ruim na comunidade que vê o seu judiciário como ineficaz. Eu tenho usado como exemplo alguns processos em palestras que faço sobre essas questões, e um deles é uma ação coletiva de grande impacto econômico e de um caso que se consolidou na jurisprudência do STJ, que são os planos econômicos. E esse processo foi julgado em 2005, quando a jurisprudência em relação a essa violação já era pacífica nos tribunais. Então, era uma ação coletiva que simplesmente decidiu conforme uma jurisprudência de 20 anos nos tribunais. Isso em 2005. Até hoje, essa sentença não transitou em julgado. Em 10 anos. E eu trago a consulta processual e mostra que tem 88 recursos nesse processo. Então, se nós lançarmos esse olhar, num caso desse, que são vários que se repetem, eu tenho falado com o ministro dos Tribunais Superiores, eles contam quantos recursos, embargos declaratórios, regimentais, são admitidos num único processo. Mas aí a solução, então, nesse caso, seria uma mudança na própria legislação. E cultural também. Isso é uma questão da magistratura também? De todos os operadores. A magistratura que admite, que suspende processos, ou que também não tem dispositivos eficazes para levar o processo ao final, e isso é uma crítica que nós estamos fazendo ao novo CPC. O novo CPC tira o poder do juiz de dar celeridade ao processo, tira muito o poder do juiz, tira o poder do juiz de administrar a sua própria jurisdição, aquela ordem cronológica, para quem pilota a aeronave sabe que o avião vai ter dificuldades de voar com aqueles instrumentos que estão sendo oferecidos. Então, esse olhar no sistema recursal, ele tem que ser feito, porque nós não temos paradigmas mundiais de tanta possibilidade de recurso assim no sistema. Ele acaba sendo um modelo de atraso para o país. Veja que no eleitoral há uma saída que eu penso ser muito interessante. O que ocorre? Quando começa a haver um recurso de uma decisão lá do regional, um processo de cassação de mandato. O mandato geralmente é de 4 anos. Há um recurso, uma decisão interlocutória que o desembargador, que o juiz dá, e a parte recorre.
são recursos manifestamente cabíveis, mas se a pessoa fica recorrendo, o processo sobe, o processo físico vai subindo, chega no TSE, e até ele voltar para que o mérito seja julgado, o mandato às vezes já se esvaiu. O que é muito normal no eleitoral. O advogado pede a formação de autos suplementares. Para quê? Então, forma-se um auto suplementar de capa a capa, volta para o juiz, para que aquele processo continue. E aquela discussão processual, que muitas vezes é um recurso manifestamente protelatório, aquilo fique perdido. E essa é uma cultura que deu tanto certo que hoje nós não temos tantos recursos protelatórios que impedem, ao fim e ao cabo, a prestação jurisdicional. E na justiça comum, se nós observarmos, na justiça penal também, isso é uma regra. Hoje, o advogado, ou as partes em si, né, eles trabalham com a questão processual. Muito mais, eles se especializam no processo, porque o processo é bom, porque ou dá celeridade ou dá amorosidade, que uns querem que ande e outros não querem que ande. E quando, na verdade, o desejável é que quem tenha o poder de dar celeridade seja o juiz que preside o processo. E né? a Constituição, ela assegura como direito fundamental a duração razoável do processo. Mas o que é a duração razoável do processo, né? Cada caso a caso, ele pode, na verdade, ter uma duração diferenciada em razão das peculiaridades que ele ali apresenta. Por isso que é razoável. Na legislação eleitoral, há um artigo que fala que a duração razoável do processo é 1 ano. Mas não conseguimos observar este 1 ano, mas já é um ideal, algo minimamente concreto. É importante nós pensarmos, né, o judiciário como um sistema, né, que dê ao juiz poderes para dar agilidade ao processo. Aplicar sanções àquelas partes que estão criando embaraços para dar andamento ao processo, mas sanções eficazes mesmo. Eu acho que nesse aspecto o CPC novo ele foi muito tímido em relação a isso. E também mudar a cultura. Nós vamos fazer um debate nacional para todos os operadores de direito valorizar mais a decisão de 1º e 2º grau. Tá? Nós temos 4 degraus recursais no país e qualquer processo pode chegar ao Supremo Tribunal Federal hoje pelo nosso sistema. Hoje, o juizado especial, que era o chamado juizado de pequenas causas, né, os processos juizados estão chegando ao Supremo Tribunal Federal, ferindo completamente a lógica do juizado, que era dar simplicidade e celeridade aos procedimentos. Então, o operador do direito brasileiro, ele não resiste ao procedimentalismo. Né, e nós temos que fazer uma reavaliação nessa cultura. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Você aí de casa pode rever este programa aqui mesmo na TV Justiça em horários alternativos ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Nós debatemos hoje a litigiosidade e a celeridade do Poder Judiciário. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo programa.